Salve, salve, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Bola. Hoje, novamente, eu tô sem Alan Dantas, mas eu tô com meu parceiro aqui, Carlos Eduardo. E aí? Beleza? Vamos ter aqui uma conversa muito massa. Sim, né? Com um grande jogador, super campeão, passagem por grandes times do futebol brasileiro. Bicampeão brasileiro. Não é pra qualquer um, Claro que não, o currículo não pode ser pouco. Zé Luiz, meu querido amigo Zé Luiz, seja muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo. Antes de tudo, muito obrigado por você ter vindo e eu espero que a conversa hoje seja muito agradável. Boa noite, Fala Bola, prazer estar aqui com vocês, fiquei muito feliz com o convite e estou à disposição para a gente falar sobre tudo, futebol, sobre a vida. Vambora. Muito prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Zé, antes de tudo, como é que tá essa vida de aposentado do futebol? Porque, pelo que eu tô sabendo, você continua no futevôlei, não é isso? É isso, na verdade eu tive 18 anos como atleta profissional de futebol, né? Hoje eu tenho uma construtora, sou empresário na construção civil e nas minhas horas vagas aí eu me dedico ao futevôlei, né? Hoje eu estou disputando alguns campeonatos de futevôlei, né? O Campeonato Paulista e também disputo a Liga Nacional, represento o São Paulo na Liga Nacional e no Campeonato Paulista também. E como é essa experiência de estar no futevôlei? Vocês competem com jogadores que já foram aposentados do futebol, mas também com jogadores profissionais do próprio futevôlei. Como é essa experiência? Muito legal. Na verdade, o futevôlei é um esporte muito parecido com o futebol, né? Hoje eu tenho dificuldade de jogar futebol por conta das cirurgias que eu tenho no joelho. E quando eu parei, eu sou muito ligado ao esporte. Eu comecei fazendo jiu-jitsu e passou muito tempo, eu fiz 5 anos de jiu-jitsu e aí conheci o futevôlei. Quando eu conheci o futevôlei, é um esporte que é muito parecido com o futebol, né? Tem bola e o bacana é que o contato é direto com a areia, então para quem tem problema no joelho, você não tem problema de saltar no chão duro e tal, e meu joelho inchava bastante por conta das lesões que eu tive no passado. E eu acabei me identificando com o futevôlei, acabei treinando e me dedicando para isso. Aí eu tive o convite também para jogar a Liga Nacional. E no início foi muito difícil, porque é um esporte totalmente diferente, né? Apesar de ser pouco parecido com o futebol, mas os movimentos são diferentes, né? Então você tem que se preparar e treinar para o futevôlei. E eu estou muito feliz, me encontrei no esporte, hoje sigo praticando o futevôlei. E a rivalidade enfrentando times de futevôlei dos outros clubes que você era rival no campo, tem essa rivalidade também no futevôlei? Aquele gostinho assim especial, tem. Tipo, ganhar do Palmeiras no futevôlei. 2-0 ali no Palmeiras tem um gostinho de... Então, o que acontece, né? O futevôlei, com essa questão da Liga Nacional e do Campeonato Paulista também, que é o que a gente está disputando, você tem Corinthians, você tem Santos, né? Você tem Portuguesa, que são clubes rivais, né? Então, de qualquer forma, acaba tendo um pouco dessa rivalidade, porque envolve torcida, né? E quando envolve camisa de clubes, lógico que vai ter essa rivalidade, vai ter a competição. Lógico que internamente, entre nós atletas, tem a competição também de ganhar um do outro, e a gente treina e se dedica para isso, né? Então é muito bacana, porque a gente consegue reunir os amigos e tem também essa questão da competição, né? Isso é legal. Zé, vamos voltar um pouquinho para sua carreira aqui. Com certeza, a melhor fase da sua carreira deve ter sido desses 2 títulos consecutivos com o São Paulo, né? E o São Paulo veio de 2006, 2007, você chegou em 2007, não foi isso? Uhum. Veio de 2006, 2007, 2008. O que você acha, assim, que era o diferencial para o São Paulo ser um time, assim, tão encaixado e conseguir ir emplacando esses títulos brasileiros consecutivos? Quando você chegou, assim, o que você percebeu? Eu percebi um grupo muito bom, mas assim, eu acho que o mais importante é a questão de gestão. Tinha um presidente muito inteligente na época, o Juvenal Juvencio, ele era um cara muito visionário. O que os clubes hoje fazem, o São Paulo fazia em 2008, tô falando aí de quase 18 anos, né? 18 anos atrás, mas aproximadamente, né? Fazer conta, não, né? Fazer conta agora vai. E o que eu digo é questão de estrutura, né? Estrutura de você dar condição. Ele já pensava na frente na contratação. Eu particularmente, vim do Japão para o São Paulo, então
Você nunca vai imaginar que o São Paulo está de olho no atleta que está jogando no Japão. Então ele já sabia que eu estava no Japão, as minhas condições contratuais. Então o São Paulo era muito atento com o mercado. O atleta que estava terminando o contrato, ele já te contratava. Fora isso, tinha o Muricy Ramalho, que era um excelente treinador. O Rogério, como o nosso capitão e o grande ídolo, assim, é um cara que tinha uma representatividade muito grande para o clube, né? Então quando você chegava no São Paulo, o Rogério já te recebia muito bem, já te dizia mais ou menos como que funcionava o São Paulo. E de todas as formas, né, de comportamento, o que a gente objetivava no ano, quais seriam os objetivos. Então, você já chega com tudo pré-determinado. Lógico que o futebol não é matemática, que é uma ciência exata. Você tem a estrutura, pode dar tudo muito certo, você tem a estrutura e pode dar errado, mas a probabilidade de dar muito certo é muito grande, como deu muito certo. E você falou do Juvenal, do Muricy, do Rogério, que são três grandes pilares e bastante representativos para o futebol brasileiro, mas também, a gente vendo de fora, são três indivíduos que têm certa personalidade forte. Como era a convivência com esses três e qual era a sua relação com eles nesse período? A minha relação com o Juvenal sempre foi muito boa. O Juvenal não era muito próximo assim, até porque ele era o presidente, mas ele estava no dia a dia com todos e a gente tinha uma relação muito próxima com ele, né? Então, você tinha os diretores, né? E você, para chegar no Juvenal, você tinha que pedir permissão. Mas ele sempre estava nas viagens, no vestiário com o grupo. E eu tinha uma relação muito boa com ele, de muito respeito, assim. Eu fiquei no São Paulo durante 3 anos e meio, né? Então, era muito legal, era muito respeitado. O Muricy foi o meu melhor treinador, em todos os sentidos. O Muricy é um cara que eu tenho uma gratidão, né, do mundo. Eu tenho um respeito muito grande. Foi um cara que, assim, a grande conquista da minha carreira foi com o Muricy. Ele teve, assim, uma importância muito grande na minha carreira, porque no momento que eu voltei do Japão, eu tive uma lesão muito grave, eu quebrei a cervical, e naquele momento eu não sabia nem se eu voltaria a jogar futebol. E ele foi o treinador que bancou a minha contratação. Zé, vem cá, na época você falava que já dava pra perceber aquela liderança ali do Rogério e tudo mais, hoje a gente vê ele como técnico. Você já tinha alguma noção, já tinha uma intuição que ele seria um técnico assim de personalidade, ia trabalhar futebol com uma personalidade assim? Tinha certeza. Ele já era o nosso treinador naquela época. O Muricy era o nosso treinador ali do dia a dia, mas ali dentro do campo ele era o nosso capitão, o nosso líder. E ele tinha uma visão muito grande, até porque a vida inteira jogou de frente pro jogo, né? Ele via o jogo de outra forma. Ele é um cara super inteligente, é um capitão nato, é um cara que cobra muito. E às vezes é muito fácil você cobrar só na oratória, né? E o Rogério, ele cobrava com exemplo, né? Ele era o primeiro a chegar, o último a sair, ele cobrava a exemplo. Então, esse para mim foi um dos maiores atletas que eu tive a oportunidade de jogar junto também. Eu aprendi muito com ele. Então, quando eu falo do São Paulo, eu falo sempre que tinha o Rogério, tinha o Muricy, tinha o Juvenal. 3 caras assim, muito, muito importantes para que naquele momento tivéssemos assim, grandes conquistas, né? E falando desse brasileiro, principalmente do brasileiro de 2008, vocês viram um turno não tão colado no líder, com uma certa distância, que era o Grêmio, que era o líder. O que virou a chave, além de turno? O que aconteceu no grupo internamente para o São Paulo ter uma arrancada e chegar no final do Campeonato Brasileiro campeão? Bela pergunta. Eu lembro muito bem, na virada, no último jogo nosso do primeiro jogo, do retorno, São Paulo e Grêmio no Olímpico, tomamos 1-0. O Grêmio abriu 11 pontos, né? E aí jogamos em Porto Alegre no domingo, o Muricy deu folga até na quarta-feira de manhã. Quando chegou quarta de manhã, teve uma reunião no campo e esse dia o Muricy meio que deu uma bronca muito forte, mas uma cobrança muito dura. Foi uma cobrança dura e válida, né? Na época, o vice-presidente, era diretor de futebol, não sei se era vice-presidente, o Marcelo Portugal Gouveia, que ele veio a falecer depois, que era um cara muito influente no São Paulo. Eu lembro que no aeroporto, ele falou com a gente assim,
tá bom, nós ganhamos 2 já, vamos pelo menos unir força pra gente classificar pra Libertadores, né? Tipo assim, já tinha dado... Aquele pensamento mais humilde, assim, né? E aí o Muricy chamou a gente, cara, e o Muricy deu uma bronca, mas uma bronca muito forte. O Rogério também pediu a palavra depois, e o Rogério contou a história dele, do São Paulo, o que é o São Paulo, e que a gente estava, de fato, na zona de conforto, né? A gente já era um grupo meio que acomodado, que acostumou a ganhar e... 2 campeonatos brasileiros é bastante difícil. E de fato estávamos acomodados, porque quando você tem uma cobrança e você dá a resposta, é porque de fato você estava na zona de conforto. E eu lembro bem que esse dia, o nosso jogo seguinte era contra o Flamengo, tá? E aquele dia, cara, pra você ter ideia, que a cobrança foi tão grande, foi muito valiosa, porque não teve treino. A gente sentou para conversar e quando o Rogério começou a contar a história dele, eu lembro que teve vários atletas que se emocionou na época, o Rogério falando, e a gente acabou entendendo que, pô, o que a gente está fazendo está sendo muito pouco, o que a gente pode fazer. E aí o Muricy falou, pode trocar de roupa e ir para casa. Ninguém precisa treinar hoje. Cara, no domingo pegamos o Flamengo no Morumbi, temos 4-1 no Flamengo. E aí nós passamos, você vê, é um campeonato brasileiro, você passar 17 rodadas sem perder, desse dia até o último jogo nós não perdemos mais no campeonato. E aí eu lembro bem que nós passamos o Grêmio faltando 4 rodadas, o jogo contra a Portuguesa, que foi... E você fez o gol, né? O jogo foi... Aquele na primeira trave que bateu o escanteio, né? 3-2, e o gol da vitória, eu tive a felicidade que muitos São Paulinos hoje que me encontram e falam, 2008 o gol do título foi o seu gol. O Marco Aurélio Cunha, que era o diretor de futebol, o gol do título de 2008 foi seu. No livro do São Paulo lá do Hexa, ele fala, o gol mais importante daquele ano foi o meu gol, mas assim, o campeonato de pontos corridos, todos os gols são importantes, mas aquele gol foi marcante. E tem jogo que é divisor de águas. Né? E esse foi o jogo, né? Porque o Grêmio jogou no sábado, o Grêmio empatou, a gente tinha a possibilidade de ganhar da Portuguesa e passar um ponto. O jogo estava muito tranquilo, assim, estava 2-1 pra gente, a Portuguesa empatou 44 do segundo tempo, eu acabei fazendo um gol de cabeça, que esse gol nos deu a liderança e a vitória. Então, foi um gol muito importante para mim, né? Zé, você passou um tempo também aqui na Bahia, né? Você jogou no Vitória e tudo mais. O que você avalia, assim, de positivo e de negativo da sua passagem aqui pelo Vitória? O que você acha? Eu acho assim, cara, de todos os clubes que eu passei, profissionalmente falando, eu não fui bem no Vitória, tá? Eu até falo sempre que eu gostaria de ter um filho mais novo e que esse filho meu tivesse a oportunidade de jogar no Vitória e que fizesse algo importante, que eu tenho um sentimento de dívida com o Vitória. Eu comecei minha carreira no Bahia, cheguei no Bahia com 9 anos de idade, não joguei profissionalmente no Bahia, eu fui vendido com 16 anos, e joguei profissionalmente no Vitória. Eu tinha uma expectativa muito grande, porque eu sou baiano, jogar na minha cidade, e um jogo muito importante, um jogo que eu errei. Vitória e São Caetano, esse jogo aí, uma vitória nossa garantia a volta para a primeira divisão. Um dia antes eu reuni todos os funcionários, fiz uma reunião com eles, que eu era capitão naquela época, um dos capitães, porque a gente tinha uma liderança muito grande, eu era um dos mais velhos também. E fiz uma reunião com todos falando que amanhã nós vamos ganhar o jogo e todos os funcionários que foram demitidos por conta de corte do orçamento. Por conta da Série B, que os amigos iriam retornar, porque a gente ia ganhar o jogo por eles e para eles também. E eu me senti numa responsabilidade muito grande, porque por mais que aquele resultado momentâneo de 1-1, o Vitória não voltava para a primeira divisão, mas eu falhei no jogo, e aquele gol do São Caetano acabou tirando totalmente as nossas chances de subir, né? Então eu me senti muito culpado. Por mais que você pense, eu fiz um campeonato regular, mas aquele jogo ficou marcado para mim. É um jogo que você não pode errar. Quando você erra em finais, em jogos importantes, você fica marcado. Então eu digo que a minha passagem pelo Vitória não foi positiva. Eu vou para Marília, eu vou para Mojimirim, eu vou para Belo Horizonte, no Japão, São Paulo, Paraná, todos os times que eu vou, eu tenho assim, muito carinho da torcida, do clube. No Vitória eu tenho um carinho interno muito grande.
dos diretores, de todos os funcionários, eles me amam. E eu não tenho coragem de ir lá no Vitória visitá-los, porque eu tenho um sentimento de culpa com Vitória. Então eu posso te dizer que a minha passagem no Vitória foi fracassada, é o sentimento que eu tenho. Para mim foi um fracasso meu como profissional. Entendi. Você falou do seu começo do Bahia e da sua venda para o Mogi Mirim logo cedo. Você sai daqui com 16 anos. Como foi essa mudança tão novo de estado para outro clube? E como foi sua adaptação lá? Foi muito bom, né? No primeiro momento, eu fui vendido por um grupo de empresários. Na verdade, eu ia para Portugal, eu ia para o Porto. O João Feijó me comprou, que era o dono do Corinthians Alagoano, empresário do Deco, do Pepe, e eu ia para o Porto. Como demorou muito a parte de documentação, ele falou, Zé, eu vou te levar para um time em São Paulo. Aí na época eu perguntei qual time que eu vou. Ele falou, Mogi Mirim. Eu falei, eu não vou sair do Bahia para ir pro Mogi Mirim. Ele falou, não, vamos para São Paulo e você vai conhecer o Mogi Mirim. Cara, com todo respeito ao Bahia, que eu tenho assim, maior respeito e carinho, foi o time que eu comecei. Eu fiquei no Bahia, cheguei com 9 anos de idade, saí com 16. Então, minha vida foi no Bahia, né? Então, quando eu cheguei no Mogi Mirim, e o Bahia era um time de uma grandeza, que até hoje o Mogi Mirim é um time que hoje não tem nem divisão, já acabou. Sim. Mas naquela época o Mogi Mirim, quando eu cheguei no vestiário do Mogi Mirim, que eu fui olhar a classificação do Júnior, São Paulo, Corinthians, Mogi Mirim. Aí é do Juvenil. Corinthians, Mogi Mirim, União, São João de Araras, os times do interior. Eu falei, que é isso, cara? Acho que eu vim pro lugar certo. E quando eu cheguei lá, que eu vi a estrutura do Mogi Mirim, eu falei, não, tô no lugar certo. E aí, quando eu chego no Mogi Mirim, eu fiquei encantado com o clube e tal. Lógico, eu saí de um time de camisa e fui para um time sem camisa, mas pensando que o caminho meu seria muito mais rápido pelo Mogi Mirim que pelo Bahia. E foi o que aconteceu. E com 17 anos eu estreiei no profissional na época. O Mogi Mirim disputava o Campeonato Paulista. Foi o Mogi Mirim e Palmeiras, né? Palmeiras da Parmalat. O Palmeiras de estreia. Roberto Carlos. De cara logo, né? Fácil, jogo fácil. Pois é. E aí, o Vardão me chamou, né? Ele me chamou num dia e eu jogava já no aspirante, que o aspirante era os jogadores que não jogavam no profissional, que descia para jogar no aspirante. Aí o volante da minha posição machucou, o outro teve um acidente de carro. E Ficou nervoso? Cara, eu vou te contar a história. Quando o Vadão me chamou, ele me chamou na parte da manhã e o jogo no sábado. O jogo era na Bandeirantes para todo o Brasil. Tá. Meu primeiro jogo e na Bandeirantes para todo o Brasil, Luciano do Vale. Aí o Vadão chegou, eu tinha 17 anos. Zé, tudo bem, professor. Amanhã eu vou entrar jogando com você. Você tá bem? Tô bem, tô pronto. Cara, eu fazia cara pra ele que eu tava pronto, cara. Cagado por dentro, morto, com medo, não dormiu nervoso. De noite. Aí fui pra concentração, cara. Quando eu chego na concentração, cheguei na concentração e tal, eu fui pro jantar, voltei pro lanche, cara, eu não conseguia dormir, cara. E 3 horas da manhã eu não dormia, 4 horas da manhã eu não dormia. Aí, quando deu umas 5 horas, eu consegui cochilar até umas 8h30 da manhã e já acordei, ligando pro meu pai, pra minha mãe. Reza bastante hoje é minha preciso ir bem e tal. Cara, mas assim, é coisa de Deus, né, cara? E quando você tá preparado também você treina muito, você se dedica muito, você se sente preparado para as situações. Parece que dá um ânimo a mais, né? E na hora do jogo, cara, eu falo direto, coisa de Deus, eu não tinha aquela força. Cara, me deu uma força que eu não sei de onde. Eu pedi a palavra na hora da oração, um menino com 17 anos. E esse foi um dos melhores jogos assim, da minha vida. Quando eu entrei no campo, a primeira coisa que eu queria era a bola. Eu queria tirar logo aquela ansiedade, aquele nervosismo. Aquela perna tremenda, né? Tudo mais. E comecei a pegar a bola e tocar a bola, porque o Palmeiras era um time muito grande. Então, naquela época, o time grande, ele tinha por característica de deixar o time jogar. Sim. Então, tinha muito espaço para jogar. Era muito fácil jogar contra o time grande. Sim. O difícil de jogar contra o time grande era tirar a bola dele. Mas jogar era muito bom. E aí, cara, foi um dos melhores jogos assim da minha vida. Eu estreiei muito bem e dali para frente, graças a Deus, no Mogi Mirim, eu consegui fazer a minha carreira lá, legal. Com 20 anos, 18 anos, eu já era o capitão do Mogi Mirim. Tudo novo, né? Graças a Deus. Subindo etapa nova, assim, foi né? muito bom para mim. Eu comecei a jogar cedo no profissional e assumir responsabilidade também muito cedo também.
Então esse foi meu início. E dentro de campo lá nessa estreia, os caras, Miller, Luizão, não falavam, oxe, esse moleque... falou, qual foi, Juvena? Tá fazendo o que aqui? Rapaz, eu lembro, tem um lance assim que eu lembro muito bem. O Viola, ele tava pra Copa do Mundo de 98, né? E foi 97. Acho que ele foi, 98 ele foi, né? Cara, eu dei um carrinho no Viola. Meu Pra Deus quê? do céu. Então, o Viola adiantou a bola, eu dei o carrinho, peguei meio ele, bola. Assim, não Meu foi Deus falta. do céu. Ele, ô, moleque, você é juvenil, você tá maluco? Eu falei, ô, desculpa, Viola, desculpa. Só tô... Desculpa, Viola. Aí fui meio que dar um abraço nele, ele meio que ignorou. Eu falei, tá tudo certo, eu tô aqui defendendo o meu, né, meu? Mas foi legal, foi legal. Pô, Zé, e essa passagem sua pelo Japão, como é que foi lá? Ah, muito bom. Experiência única. Alimentação, tudo mais, ambientar com o povo, foi tranquilo? Você teve uma dificuldade no início? Como é que foi? Não, zero. Na verdade, no início é a comunicação, né? Eu conheci uma brasileira lá que já morava no Japão há muito tempo, que falava japonês, inglês e o português, claro, né? E aí eu comecei a estudar inglês, estudei um período, e aí quando eu quebrei essa barreira que era da comunicação, porque tinha intérprete, tinha tudo, mas quando você fala com o intérprete, na verdade ele traduz o que ele quer, né? E às vezes no futebol você precisa de uma tradução, e a tradução às vezes não passa o que você quer falar de verdade. E aí eu estudei um pouquinho lá, estudei inglês, aprendi. Mas é um país assim, maravilhoso para você morar, segurança, educação, o respeito que as pessoas têm com você. E o futebol também é muito legal. O futebol japonês se engana quem acha que os japoneses são bobos. Não são. Eles não têm malandragem, eles não têm força, mas tecnicamente são muito bons. Eu gostei muito. A questão de alimentação não tinha dificuldade, porque na época tinha mercado brasileiro. Você fazia um pedido e em 24 horas chegava tudo na sua casa. Arroz, feijão, farinha, se quisesse, carne. Então, você não passava dificuldade com isso, não. Lógico que a dificuldade que você tinha era na concentração, porque aí, quando você viajava com o clube, você acaba ficando em hotel, que hotel não tem o que, de repente, tem na sua casa. Mas aí, era tranquilo. Dava para se virar bem. E tinha algum brasileiro ou latino lá, ou era... Tinha. Então... No meu time estava o Basílio, que jogou no Santos, na época. O Hulk jogou comigo lá no Japão. O Hulk ficou muito tempo lá no Verde, na minha época lá. O Hulk jogou cedo no Japão, né? Chegou com 20 anos. Então o Hulk também foi um cara que me ajudou muito lá no Japão, porque ele já falava bem japonês, falava bem inglês. Não era já esse monstrengo que ele é hoje. Cara, ele era mais forte ainda. Jesus, mais forte? Mais forte. 100 quilos de massa muscular, cara. Jesus, Animal. E novo, né? É isso. Eu pensando que ele era um pouquinho mais franzinho. Uma velocidade absurda, uma força. E eu, assim, eu fui um dos caras que incentivei ele para voltar pro Brasil. Eu falava, Hulk, você é jogador de seleção brasileira, cara. Se você abrir mão hoje aí, porque no Japão você tinha uma vida diferente, um salário diferente. Eu falava, se você abrir mão aqui do dinheiro para jogar um campeonato brasileiro no Japão, você vai para a seleção com muita tranquilidade. E ele estava muito certo disso, tanto é que quando eu cheguei no São Paulo, eu até conto isso algumas vezes, eu cheguei e o Muricy numa conversa comigo, Muricy, o Milton Cruz, Zé, quem são os brasileiros que estão bem lá no Japão? Eu falei, tem vários bem, o França está muito bem, o Washington está muito bem, mas anota esse nome aí, Hulk, 20 anos, o cara é um animal. No ano passado ele fez 28 gols no campeonato japonês, um animal, joga muito. É o Adriano melhorado. Aí o Muricy olhou pra mim, o Milton, jogador com o nome de Hulk, Hulk. Eu falei, tudo bem. Cara, passaram-se 4 meses. A maior transação do futebol japonês foi Hulk indo pro Porto. Aí, quando o Hulk foi pro Porto, eu ainda brinquei, ó o jogador lá... Tá que eu falei, o Hulk lá que eu falei. Aí, o cara foi pro Porto. 6 meses depois, o Hulk foi o melhor jogador da Europa. Eu falei, olha lá quem é o Hulk lá. A gente também não acerta em todo, né? Eu digo, não acerta em todo.
E o Hulk se tornou esse cara que é aí, meu, esse fenômeno, monstro. Monstro mesmo, monstro E uma mesmo. regularidade gigante, né? Já com 20 anos fazendo 28 gols, e é o que ele faz hoje no Atlético. É. 38, né? E Sim. hoje é aniversário dele, meu amigão. É hoje. É. Inclusive, tava rolando uns vídeos no Atlético. Conseguiram derrubar ele pra jogar o ovo na cabeça. mesmo? Eu achei que seria impossível alguém derrubar a Hulk. Homem é Mas, forte, viu? nossa, precisou tem uns 5 assim ao redor. Aí, segurando pela perna, aí Hulk vai tentando levantar, não sei o que, o pessoal tentando dar uma rasteira e nada de conseguir. Aniversário dele, eu até preciso mandar uma mensagem pra ele hoje. Eu falei com o pai dele hoje de manhã. O Hulk é um grande amigo que eu tenho, eu tenho muito respeito, consideração. E o Hulk é esse fenômeno, né, cara? Cara com 38 anos aí, se você for olhar hoje no futebol brasileiro, lógico que muito do momento do time, hoje o Atlético não é o time que tá na ponta da tabela, mas há 2 meses atrás, 3 meses atrás, a gente tá falando de Hulk da seleção brasileira, Sim. né? Então, Hoje ele é um dos melhores do futebol brasileiro, sem com dúvida. 38 anos. E desde 38 que anos. chegou, que chegou o domínio dele no futebol brasileiro, dá pra ver que ele É, é diferente. tipo assim, ele chegou, aí tinha aquele negócio do período de readaptação da China, né? Porque às vezes alguns jogadores têm. Sim. Mas assim, quando ele entrou em forma de vez, ele fez o melhor ano do Atlético ali em 2021, um ano completo foi dele. Verdade. Então, Campeão brasileiro, campeão da Copa do da Brasil, Copa do e Brasil. sendo um destaque, o craque do campeonato nos Cara, é dois ali. fenômeno. É, impressionante. Zé, na sua posição hoje no futebol atual, você acha que tem alguém assim que se aproxime do seu estilo de jogo? Você tinha um estilo de jogo diferenciado? É que o futebol mudou, né? Ah, Hoje, a questão hoje do meio-campista, porque você vê que a grande dificuldade que tem hoje é que os volantes não são volantes e não são meias. Que assim, o volante de antigamente era o volante que marcava, mas ele precisava ter um bom passe, né? Então, mas ele marcava. Hoje você tem o João Gomes, que é o único que eu acho que marca. que faz mas essa função. faz essa função. Mas você tem Paquetá, que não é meia, não é volante. Você tem o Bruno Guimarães. ele não é meia, não é volante. Você tem vários atletas que têm essa característica de não ser meia e não ser volante, né? Influencia hoje, Zé? Na seleção tá assim... Eu acho que esse é o grande problema, porque mudou muito o futebol, né? Porque antigamente você tinha, vou dar um exemplo, um cara que eu sempre admirei, tive até a felicidade de trabalhar com ele, que era meu ídolo e eu trabalhei com ele, o falecido Fred Rincon. Ele era um primeiro volante, mas ele era um primeiro volante que ele marcava bem, mas ele tinha muita qualidade de passe. Você tinha o Vampeta, que é outro cara que é minha referência de atleta. O Vampeta marcava não muito bem, mas ele tinha muita qualidade de passe, mas ele marcava. E hoje eu percebo que os volantes, hoje, que eu estou falando no parâmetro de seleção, Tá. então eu vejo que eles não conseguem nem marcar e nem ser o meia. Então é esse meio termo de vários que nós temos, com a mesma característica. Você pega hoje vários meias, não são meias, 10, e também não são volantes. Então, como esse futebol mudou, o cara que tinha muita característica parecida comigo da minha época era o Mineiro. Quando o Mineiro saiu da Ponte Preta, eu tive para ir para Ponte Preta. Mineiro foi para São Caetano, eu fui para São Caetano. Mineiro foi para São Paulo, eu fui para São Paulo. Mineiro foi pro Schalke 04 na Alemanha. Quando ele saiu, eu tive para ir também, acabou não dando certo. Então, eu tinha uma característica muito parecida com o Mineiro. A gente marcava, a gente chegava, eu fazia muitos gols também, por ser volante, fiz bastante gols assim na minha carreira, eu era muito bom no jogo aéreo. Você pisava também muito mais na área, chegava na área, fazia gols, né? Então hoje tem poucos primeiros volantes e vários segundos volantes que também eu vejo que assim, como o futebol mudou, eles ficam nesse meio termo, né? E quando você pega hoje um Jean Lucas, um Caio Alexandre, ele acaba não sendo o primeiro volante nem meia. Então é uma posição nova que o volante hoje é uma posição nova, na minha concepção no futebol. Porque a gente tinha antigamente Dunga, Mauro Silva. Sim. Tudo bem, o futebol mudou. Hoje precisa de volante com um pouco mais de dinâmica. Mas eu acredito também que é necessária essa função do primeiro volante. E você falando de volante, desse cara que marca, na sua carreira, eu acho que você enfrentou desde a década de 90 até a sua carreira aqui na década de 2010, deve ter enfrentado muita gente boa. Qual foi o cara assim que você enfrentou e, pô, esse cara tá dando trabalho, tá me cansando? Aquele casca grossa, Zé, que você ficou ali correndo o tempo todo ali pra marcar.
marquei e não vi a bola. Giovani, o meia que jogou no Santos, que foi pro Barcelona. Cara, que cara diferente demais, cara. É porque na minha época eu marcava no final de semana Giovani, no outro Djalminha, no outro Rivaldo, no outro Miller. Aí tinha descanso. Aí tinha Ricardinho, tinha Marcelinho, tinha Zé Roberto, Rodrigo Fabre. Então... Ele já começou com o Palmeiras, era Diego Souza, era Valdívia, era Robinho, era Neymar. Eu marcava esses caras, então... Tevez, esses caras eram de outro nível, né, meu? Então, não tinha moleza. Então, a preparação nossa era muito dura, você tinha que estar muito bem fisicamente. Olha os caras que eu falei. Você marca Djalminha, Alex... Eu cansei só de ouvir aqui, pô. Pois é, entendeu? Então, mas o cara mais difícil que eu marquei foi o Giovani. O Giovani, ele era muito grande, cara, muito forte, protegia muito bem a bola e muito técnico. E ele era um 10 técnico ali, né? Técnico. Então, o cara dava um toque na bola, então era muito difícil marcar ele. Eu gostava do que vinha driblar, do que vinha postar corrida. Esse era o cara que eu gostava de marcar. Mas o Giovani, o Ganso também, eu marquei ele na semifinal Atlético e Santos em 2010. Era um cara assim, muito diferente na época, né? Hoje ele mudou um pouco... Depois da cirurgia, sim. Ele joga em outra rotação, mas o Ganso do início de carreira era um Ganso muito diferente. E você que jogou contra o Ganso e o Neymar, na época tinha essa discussão sobre o Ganso ser até melhor do que o Neymar. Você que jogou contra os dois, qual a sua opinião em relação a isso? Na época, o Ganso era mais preparado que o Neymar. O Neymar virou mais jogador. O Neymar, para mim, hoje é o melhor que nós temos. Pra gente pensar em ganhar a Copa do Mundo, tem que ter o Neymar. O Neymar, ele mais 10. Mas na época, em 2010, nessa semifinal, fizemos o jogo no Mineirão e depois a volta lá no Eu lembro desse jogo. O time do Santos era muito em função do Ganso. O Ganso era mais jogador. Porque era Ganso, Robinho e Neymar. É isso aí. Ganso, Robinho, Neymar e o André. E André. Arouca e Wesley. Wesley... pulmão ali do Santos. Monstro. É isso aí, o time do Santos era muito bom. E nós fizemos um jogaço assim no Mineirão, nós ganhamos 3-2, tava ganhando 3-1. Tardelli fez 3. Tardelli fez 3 gols. Tomamos o segundo gol, 46 do segundo tempo. E aí fomos para Vila Belmiro decidir a classificação lá, tomamos 3-1. Ganhamos 3-2, acabou ficando fora da final. Mas o nosso time era muito forte também, o time do Santos era um time muito arrumado. Zé, você falou aqui de alguns marcadores também que você teve uma dor de cabeça assim, mas tem aquele também que você teve uma pequena polêmica assim e tudo mais, eu imagino que você já deve saber. Qual foi essa rusga que você teve com o Kleber? Grande Kleber. Não, porque ele disse, Zé ficou falando, vai me pegar. Como é que foi essa rusga? Ele é maluco mesmo. Rapaz, a gente jogava na época... Palmeiras contra o São Paulo, e era o clássico, o grande jogo, né? E a gente levava muita vantagem, porque o nosso time era melhor, a gente ganhava na maioria das vezes. Aí, eu lembro um jogo, e o Denilson estava num momento muito bom, quando ele voltou, e ele estava meio magoado, que ele queria voltar pro São Paulo, e aí acabou que não dando certo, ele foi pro Palmeiras. Isso. O Denilson era ponta que eu, no São Paulo, eu jogava de lateral, com o Muricy eu jogava de lateral, não jogava de volante. E eu comecei... eu falava pro Denilson, irmão, você tem que se criar do outro lado, não vem pro lado de cá. E aí chegamos firme, e aí discutia. Aí um dia eu discuti com o Denilson. Aí o Denilson falou, eu não sei nem seu nome, como é seu nome mesmo? Aí me arrebentou. Pra conhecer agora. Aí beleza, a discussão com o Denilson, daqui a pouco o Kleber. Aí eu dei uma chegada nele e tal. Aí ele não falava nada, né, cara? Eu dei uma chegada nele e tal. E ele chato, usa bem o corpo, protege bem, cara. Aí teve uma hora que eu chutei a bola, mas meio que chutei bola a ele e tudo. Eu falei, irmão, vai pro outro lado que eu vou te arrebentar. Mas aí, na minha cabeça... Ele levantou a cara, é do normal, jogo, né? Normal, beleza. Aí um dia a gente jogou em algum lugar e tal. Cheguei em São Paulo e minha família tava em Mogi Mirim, no interior de São Paulo, que minha esposa é de Mogi Mirim. Aí fui jantar, cheguei tarde e tal. Falei, eu vou parar pra comer alguma coisa. E eu não era de sair muito assim pra comer, eu sempre fui de casa. Cheguei no restaurante, pedi a comida e ele tava sentado, cara. Eu peguei, levantei,
pô, meu colega de profissão. Aham. E eu fui lá, na maior humildade do Cumprimentar, mundo. fala, "Ô, Cleber." Ah, Clebão, tudo bem? Aí ele já me olhou, Aquela cara fechada dele, aquela né? cara de louco dele. Tudo bem, mano? Tudo bem? Aí, tudo bem não, irmão. Você falou que ia me pegar, irmão. Eu falei, você tá maluco, pô? Parada de futebol, nada a ver e tal. Não, irmão. Já tinha falado pra todo mundo, o dia que encontrasse você, que eu ia resolver essa parada com você. Aí parei assim e tal, porra. Levei assim, Aham. Na moral, né? Brincadeira. aí eu percebi que ele tava. Levando a sério mesmo. Tipo, eu falei, irmão, ficando doido, pô. Parar de futebol, rapaz, tá maluco, não tem nada a ver, não. Vou te pegar o quê, rapaz? Seu pai de família, vou brigar com você e tal. Ele, irmão, tava louco pra te ver, irmão. Eu ia te pegar. Aí eu falei, pô, esse cara quer brigar, né? Aham. Parei e tal. Aí ele fez, ó, irmão. Ó, o Leandro, que o Leandro tinha jogado Aham. comigo, o Léo Lima e Sim. o Diego Souza, né? Ó, os caras falam muito bem de você, que você é gente boa. Você que até nos podcasts fala, pô, mas ia brigar com o Zé é maior cara, gente boa e tal. Aí ele chegou, ó, irmão, com você tá tudo certo, que a galera fala que você é gente boa e tal, mas eu vou pegar o André Dias. Eu falei, irmão, Sobrou deixa pra de mim. loucura, irmão. Deixa ele lá. Ninguém quer brigar com você, não. A parada de jogo, no jogo é assim mesmo e tal. Eu, não, tá tudo certo. Aí, beleza. Tudo certo. Ah, pô, tá, beleza. Eu falei, pô, se eu quisesse brigar, ele ia brigar, né? Aham. E nessa época a rivalidade entre São Paulo e Palmeiras Era muito muito grande. acirrada, né? Era muito Aí acirrada. eu fui pro Atlético e ele tava no Cruzeiro. Olha, Chega um você dia lá, nem eu vou no conta. programa do Esporte TV, chega ele. Armaram tudo ali, ó. Aí ele... E aí, irmão, vai querer brigar comigo? Aí eu falei, você tá maluco? Você quer brigar comigo? Ele... Pô, irmão, todo mundo fala bem pra caramba de você. Pô, você é mó gente boa, mano. Pô, foi mal aí, não sei o que. Irmão, tá tudo certo, tudo resolvido. E hoje, pô, é meu parceiraço, assim. Ele Você vê, fala. ele conta essa história. Pô, irmão, mas o cara é mó gente boa, mano. Ia brigar com o cara, mas ele ia brigar mesmo, velho. Ele fala. Ele falou isso no podcast, ele falou inclusive com um amigo dele, falou, não sei o que, você disse que ia pegar o Zé Luiz, ele tá aqui no restaurante, ele fala, qual restaurante? Restaurante tal. É isso Aí mesmo. disse que ele chegou, bateu lá, ele disse, Clebão, ele, Clebão? É isso mesmo. Clebão, Clebão? quero te matar, mano. Aí depois trocou uma ideia, pô, mas foi engraçado, assim, né? Mas naquela época, se eu tivesse com disposição pra brigar, ia brigar, velho. Ia, né? Ia brigar. E sua passagem no Atlético? Como foi? Campeonato Mineiro, ganhou o Campeonato Mineiro, jogou num time bom, Robina, Tardelli, O muita Atlético gente foi, boa naquela foi época. bom, foi bom. Atlético eu joguei em 2004, né? A primeira passagem minha. A gente, 2004 era uma realidade muito diferente. O Atlético estava sem dinheiro, fez um time modesto no Brasileiro, brigamos para não cair. E voltei em 2010, aí já voltei numa realidade totalmente diferente. Aí o Vanderlei Luxemburgo, treinador, montou um timaço. O time que foi campeão depois da Libertadores, o Vanderlei teve participação, assim, 70% das Então contratações. o time né? já começava a ser desenhado ali para... Começava a ser desenhado ali. Infelizmente, com o Vanderlei se acidentou naquele ano, ele teve... ele num rachão lá, ele foi chutar a bola, acabou quebrando, fraturando o pé, Vixe. e aí ele passou um período de cadeira de rodas, sem poder dar treino, Uhum. e a gente começou o brasileiro muito mal. E aí no meio do ano, assim, chegou o Dorival, ajustou o time, a gente fez uma campanha boa no brasileiro, mas o Atlético, assim, foi muito legal. A gente foi campeão no primeiro semestre, campeão mineiro, chegamos na semifinal da Copa do Brasil, e o brasileiro não fizemos um brasileiro bom, porque o início não foi bom. Mas no segundo turno a gente fez campanha de Libertadores. E o Atlético é um time que, o time do meu coração, um time que eu gosto, que eu me identifico. A torcida, a coisa assim, cara, inexplicável. Eu falo todos os dias, com todo respeito, assim, ao São Paulo. É isso que eu ia falar, você vai estar magoando os torcedores são paulinos, viu, mas Zé? eu já falei isso várias vezes, com todo respeito. E o torcedor do São Paulo é um torcedor que é mal acostumado. Então, por que eu falo isso? Quando a gente ganhava brasileiro, é um dos campeonatos mais difíceis de se ganhar. É difícil. Muito. E Pontos corridos? de pontos corridos, é o campeonato mais difícil. Tanto que o São Paulo de 2008 pra cá não ganhou nenhum. Pois é. Então, E não tinha comemoração, cara. A gente ia pra uma churrascaria com a família e tal. Comeu ali, Quando né? dava 11 horas, acabou a festa, acabou. E no Atlético, cara, o que me impressionava era assim, tinha um campeonato mineiro em 2010.
Cara, você tinha que ver a empolgação, a felicidade da torcida. A gente foi pra Praça 7, carro de bombeiro, Praça 7, de 8 da noite até 8 da manhã. Nossa. E aqueles caras não paravam de agradecer, de cantar, de vibrar. Aí você fala, pô, meu, esse é o time, cara. Essa torcida aqui merece muito mais, sabe? Aquela mais apaixonante. É apaixonada, cara. A torcida do Galo... Hoje a torcida do Galo tá mais exigente, porque o Galo começou a ganhar. Sim. Mas naquela época era paixão mesmo. Mas a torcida do Atlético, ela é impressionante. Ela é impressionante. Foi essencial no título da Libertadores. E o Galo, ele tem uma característica de quem joga no Atlético, Atlético, Corinthians, Flamengo, esses times, quem joga acaba virando torcedor. Uhum. Porque a torcida é diferente. Entendi. Então eu gosto muito do Atlético. Quer dizer, eu gosto de todos os times que eu joguei, mas o Atlético eu tenho um carinho diferente. Não preciso falar que sou atleticano, não, né? Será? Assumir, né? Zé, para encerrar aqui nosso bate-papo, você falou muita coisa aqui interessante, muita resenha, muita história realmente muito legal. Mas assim, o que falta não. Você pensa em dar seguimento no futebol profissional, dirigente, alguma coisa? Ou você tá bem no ramo que você tá, no futevôlei, no ramo aí, na construção civil? Você pensa em... Quais são os seus planos pro futuro? Não, na verdade, eu nunca pensei em trabalhar no futebol. Nunca pensei em ser treinador. Nunca pensei em ser... Assim, eu tinha muito na minha cabeça que depois do final da minha carreira como atleta, eu não trabalharia no futebol, né? No Paraná, quando eu aposentei, eu tinha um contrato de mais 1 ano e meio, e eu queria parar já, que minha filha, a mais nova, ia nascer, e eu recebi o convite para ser diretor de futebol. E eu agradeci, naquele momento também não me sentia preparado para a função, porque eu acho que assim, o fato de você ter sido atleta, jogador, não te dá o direito e não te dá credenciais para você ser diretor. Eu acho que você tem que se preparar. E o que eu vejo muito é vários atletas que não se preparam para a função, e às vezes você vai para uma função que você não está preparado. Então eu acho que você precisa estudar, você precisa se preparar. É um cargo que você precisa ter um entendimento, um conhecimento. E naquele momento eu acho que eu não tinha, porque o fato de ter jogado futebol não me credencia a ser diretor de futebol, né? Então eu agradeci, mas nunca passou na minha cabeça de trabalhar no futebol. Sempre na minha cabeça foi muito claro que pós-futebol eu não trabalharia no futebol. E nem pensa? Não penso. Perfeito. Zé, obrigado por ter vindo aqui, ter conversado com a gente, sem dúvida. Muito massa. Papo muito legal mesmo, a gente ficar sabendo muito da sua carreira, ficar sabendo do primeiro jogo contra o Palmeiras, da Parmalat, Jesus Cristo. Resolver a Rusga com Kleber, mentira. Ficar sabendo o time de Zé também. Mas assim, muito legal mesmo. Muito obrigado realmente por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu agradeço, cara. Muito obrigado aí. Agradeço o convite. Foi muito legal. Fiquei muito feliz assim. Papo bacana, descontraído. Falamos um pouco de futebol, falamos da vida. É bacana, tô feliz. Massa. Rapaziada, muito obrigado também por ter acompanhado o episódio aqui com a gente. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está só subindo o número de seguidores no Instagram, aqui no YouTube também. Você pode conferir os outros podcasts que a gente tem aqui no UFB. Não deixe de nos acompanhar. Rapaziada, até mais. Grande abraço.